Há momentos na vida em que o céu parece mudo. Você ora, clama, chora, e nada acontece. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum alívio. O silêncio de Deus parece uma parede intransponível, e é justamente nesse silêncio que o coração mais se desespera, porque tudo o que a gente queria era uma direção. Um sim, um não, qualquer coisa. Mas Deus fica quieto, e a mente começa a gritar. Será que ele me esqueceu? Será que fiz algo errado? Só que o silêncio de Deus não é ausência, é cirurgia. Quando ele se cala, é porque está trabalhando em algo que, se fosse explicado agora, você não entenderia. O silêncio dele é o som do céu operando em áreas que os teus olhos ainda não podem ver. É ele reordenando o que dentro de você ainda sustenta o ciclo que te consome. Deus não te ignora. Ele te prepara. Enquanto você pede uma resposta imediata, ele está te ensinando a descansar. Enquanto você quer movimento, ele quer transformação. O ciclo da pressa se alimenta de tentativas humanas. Tentar resolver sozinho, insistir em algo que já perdeu a paz, continuar onde ele já não está. Mas o ciclo começa a morrer quando o coração finalmente para de correr e aprende a confiar. Isaías 30:15 diz: Na conversão e no descanso estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Deus queria te libertar, mas você ainda estava tentando controlar. Ele queria te dar descanso, mas você buscava movimento. Queria te ensinar confiança, mas você insistia em resolver. E é nesse conflito que o ciclo ganha força, porque a insistência se disfarça de fé, quando na verdade é medo de perder o controle. Há momentos em que Deus não interrompe o ciclo. Ele deixa que você canse dele. Porque só no limite nasce a rendição verdadeira. Quando a força acaba, a fé deixa de ser discurso e vira dependência. E é aí que Deus age, não mudando as circunstâncias, mas esvaziando o que sustentava a repetição. Ele começa a tirar o gosto do que te prendia, o brilho do que te distraía, o entusiasmo pelo que nunca te levou a lugar nenhum. Há momentos em que Deus não interrompe o ciclo. Ele deixa que você canse dele. Porque só no limite nasce a rendição verdadeira. Quando a força acaba, a fé deixa de ser discurso e vira dependência. E é aí que Deus age, não mudando as circunstâncias, mas esvaziando o que sustentava a repetição. Ele começa a tirar o gosto do que te prendia, o brilho do que te distraía, o entusiasmo pelo que nunca te levou a lugar nenhum. Não é castigo. É desintoxicação espiritual. É Deus tirando o excesso que te impede de sentir a presença dele. O silêncio não é o fim, é o início da cura. Ele está te chamando para sair da corrida que te esgota e voltar para o descanso que te cura. Se essa palavra está falando contigo, comenta aqui embaixo. Senhor, me ensina a ouvir o teu silêncio. E se quiser que a gente ore por você, escreve o seu pedido nos comentários. A gente lê e ora junto, toda semana. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho e checar os produtos da descrição. É assim que você ajuda o Jesusflix a continuar levando palavra e esperança a milhares de pessoas. E aproveita. Entra também no grupo do WhatsApp pelo link fixado. Lá tem conteúdo exclusivo, orações e mensagens para te fortalecer dia após dia. O silêncio de Deus muitas vezes vem acompanhado de um cenário que a gente não esperava. Pessoas se afastam sem explicação. Portas se fecham. Oportunidades desaparecem. E tudo parece parar de repente. E nesse vazio, o coração se desespera, porque o que antes dava segurança, agora é incerteza. Mas o que parece abandono, na verdade, é direção. O que parece solidão, é Deus te reposicionando. Há um versículo poderoso em Oséias 2:14 que diz: Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei ao deserto, e lhe falarei ao coração. Deus leva ao deserto não para punir, mas para falar mais perto. Porque o deserto é o único lugar onde o barulho da multidão não chega. É lá que a alma ouve o que o conforto abafou. É onde o excesso de vozes se cala, e a única voz que resta
é a dele. O deserto é o cenário que Deus escolhe quando quer reconstruir de dentro para fora. Ele desmonta o palco, apaga as luzes e te deixa a sós com a verdade. E é justamente por isso que dói. Porque no deserto não há distração. O que resta é só você e o que realmente está dentro de você. A confusão que você sente agora talvez seja o terreno sendo limpo. Deus está desmontando o ciclo, quebrando padrões, te separando do que te puxa de volta. Ele reduz o barulho, corta os estímulos, porque quer te curar da dependência do movimento. Às vezes, ele tira tudo que te mantinha ocupado só para te mostrar que a tua força nunca veio do que estava fora, mas do que ele está fazendo dentro. O deserto é o espelho da alma. É lá que você percebe que a rotina que parecia segura, na verdade, te aprisionava. Que as pessoas que te cercavam nem sempre te edificavam. Que as promessas que você acreditava talvez fossem só ilusões que te mantinham longe da paz. E nesse cenário seco, onde parece que nada floresce, Deus começa a plantar o novo. O silêncio dele é como o intervalo entre duas estações. Parece vazio, mas está cheio de sementes invisíveis. Ele está matando o ciclo que te adoecia para que uma nova fase possa nascer. O problema é que a gente chama de fim o que Deus chama de início. A gente chama de perda o que ele chama de livramento. O deserto é o ponto exato onde o que era preciso morrer se vai, e o que é verdadeiro começa a germinar. E sim, no começo dói. Dói ver pessoas indo embora, dói perder a rotina que te sustentava, dói sentir que o que te animava já não faz sentido. Mas tudo isso faz parte do processo. Deus nunca corta o som por maldade. Ele corta para que o eco da voz dele possa se espalhar dentro de você. E enquanto o mundo tenta te empurrar para o ruído, Deus te puxa para o silêncio. Porque é lá que ele revela o que o conforto escondia. O que muita gente chama de isolamento, Deus chama de reencontro. O deserto é o lugar onde ele devolve a tua essência, onde você reaprende a confiar, onde o que parecia fim se torna o início de uma nova caminhada. Deus te levou para o deserto porque quer falar contigo de um jeito que o barulho nunca permitiu. Ele te afastou, não por rejeição, mas por proteção. O ciclo que te consumia não suportaria a próxima fase que ele está prestes a liberar. Então, se o cenário ficou seco, se o som desapareceu, se o coração está inquieto, respira. Você não foi esquecido, está sendo preparado. Há momentos em que a alma grita, mas o céu parece calado. Você ora, jejua, busca, chora, e tudo o que recebe é silêncio. O coração tenta entender. Por que Deus não fala comigo? Será que ele me esqueceu? Mas o que poucos percebem é que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. O Senhor não se cala porque te abandonou. Ele se cala porque está ensinando. Lembra de Jó? Um homem justo, íntegro, fiel, e de repente, perdeu tudo. Perdeu filhos, riqueza, saúde, e o que mais doeu? O som da voz de Deus. Mas enquanto Jó não ouvia nada, o céu inteiro estava em movimento. O Senhor estava usando o silêncio como forja, moldando fé em meio às cinzas. E quando Jó finalmente se manteve fiel mesmo sem respostas, o próprio Deus rompeu o silêncio com voz de trovão e restituiu tudo em dobro. Talvez você esteja em seu próprio vale de Jó. Talvez Deus ainda não respondeu porque a resposta dele está sendo construída. Há silêncios que não são punição, são preparo. Deus cala quando está ensinando você a andar por fé e não por vista. E o silêncio dele é a prova de que ele confia que você vai continuar mesmo sem sentir nada. É o treinamento dos verdadeiros guerreiros espirituais. Seguir crendo quando nada faz sentido. Moisés viveu esse silêncio no deserto. Foram 40 anos de espera, 40 anos sem promessas novas, sem sinais. Mas aquele tempo de silêncio foi o que formou o libertador de Israel. Se Deus falasse o tempo todo, Moisés nunca aprenderia a confiar no invisível. E o mesmo acontece com você. Deus se cala porque quer te ensinar a ouvir o que o mundo não ouve. A voz da fé, que fala mesmo quando o céu parece mudo.
Então, não desista por causa do silêncio. O que parece demora é lapidação. O que parece ausência é cuidado. Deus não está em silêncio para te castigar, mas para te preparar para algo que ainda não cabe em você. O barro não entende o oleiro enquanto está sendo moldado, mas um dia o vaso se torna obra-prima. E quando o processo termina, você percebe que o silêncio de Deus foi o som mais poderoso que Ele já te deu. Há um momento em que tudo muda. Você não sabe bem quando acontece. Às vezes é numa madrugada silenciosa, às vezes num versículo que salta da Bíblia, às vezes em uma oração simples, dita entre lágrimas. Mas algo dentro de você começa a acordar. O mesmo Deus que parecia distante, de repente, começa a mover as peças que você nem sabia que existiam. E o que antes era dor começa a se tornar direção. José viveu isso. Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão. Por anos, tudo o que ele tinha eram promessas e silêncio. Mas o mesmo Deus que parecia calado estava guiando cada detalhe. O Egito que um dia o humilhou foi o mesmo lugar onde ele foi exaltado. E quando José finalmente entendeu, ele disse algo profundo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O caos que parecia destruição era, na verdade, o caminho da promessa. É assim que Deus faz. Ele pega o deserto que te esgota e o transforma em oásis. Ele usa o vale que te derrubou para te ensinar a andar de joelhos. Ele permite tempestades não para te afogar, mas para te mostrar que as águas também obedecem à sua voz. Nada escapa do controle dele, nem as lágrimas que você derramou, nem as portas que se fecharam, nem as esperas que te cansaram. E é nesse ponto que muitos olham para trás e percebem. Cada perda teve um propósito, cada silêncio carregava uma lição. Cada atraso escondia proteção. Você só entende o plano quando sai do meio da tempestade e vê que o caminho que parecia te destruir te trouxe exatamente onde Deus queria que você estivesse. Sabe aquele pedido que você achou que Deus não ouviu? Ele ouviu. Mas ele sabia que antes de te dar o que você pediu, precisava fazer de você alguém capaz de sustentar o que viria depois. Ele não te negou nada. Ele te preparou. E agora, quando tudo pareceu se perder, o céu começa a se abrir. Deus está transformando o caos em propósito, a dor em autoridade, o vale em testemunho. Porque o mesmo lugar onde você chorou será o lugar onde você vai glorificar. E talvez essa seja a mensagem que Deus quer que você receba hoje. O processo não foi castigo, foi consagração. Você não foi esquecido, foi escolhido. E o que vem agora é tempo de cumprimento, tempo de restituição, tempo de renovo. A espera está terminando. Deus está te levantando do pó para mostrar que nenhuma ferida é maior do que o propósito que Ele tem para você. Há um momento em que o pranto cessa, não porque tudo ficou fácil, mas porque o coração finalmente entende que Deus sempre esteve no controle. E é nesse instante que algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo começa a te levantar. Não com pressa, mas com propósito. Você percebe que o chão que te viu cair vai ser o mesmo que testemunhará a tua vitória. Aquela dor que parecia o fim se transforma em força, em fé, em fogo de avivamento. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Cada uma delas é uma semente plantada em solo sagrado. E quando o tempo de florescer chega, você percebe que as cicatrizes que doíam tanto agora são marcas de quem venceu com Deus. Você já não carrega o peso, carrega a promessa. Não vive mais tentando entender o porquê, mas confia no para quê. Porque o propósito sempre foi maior do que o processo. E o que Deus está preparando é infinitamente melhor do que aquilo que você achou que perdeu. Lembra quando você pediu para Deus te livrar de algo e Ele não livrou? Hoje você entende que Ele não te livrou porque queria te transformar. Ele não tirou o vale. Ele caminhou com você dentro dele. Ele não impediu a tempestade. Ele te ensinou a dormir no barco como Jesus. Ele não calou o leão. Ele te deu coragem para enfrentá-lo. Porque o poder de Deus não se manifesta na ausência da luta, mas na presença dele dentro dela. E é por isso que hoje você pode dizer: eu não morri no deserto. Deus me sustentou. Você atravessou o fogo e saiu de pé. E não foi à toa.
Tudo o que você viveu foi treinamento celestial. Cada perda, cada espera, cada oração silenciosa, tudo fazia parte da história que Deus está escrevendo. E agora, o Espírito Santo sopra algo novo. Tempo de renovo. Tempo de restituição. Tempo de propósito. Então, se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: ore por mim, ou eu recebo esse renovo. Vamos orar juntos por cada nome, um por um. E se você ainda não é inscrito no canal Jesus Flix, inscreva-se agora e ative o sininho. Isso ajuda demais o nosso ministério a alcançar ainda mais vidas. Aproveita e confira também os produtos abençoados que estão na descrição. Ao adquirir qualquer um deles, você ajuda diretamente a manter o canal no ar e a espalhar a palavra de Deus a mais pessoas. E claro, entra no nosso grupo do WhatsApp pelo link da descrição. Lá a gente compartilha orações diárias, mensagens novas e pedidos de intercessão. Deus está levantando pessoas que sobreviveram ao deserto para testemunhar o poder da fidelidade dele. E se você chegou até aqui, é porque essa palavra era para você. Não foi o fim, foi o recomeço. O tempo de chorar passou. Agora é tempo de florescer, porque o mesmo Deus que começou a boa obra vai completá-la, e o que ele vai fazer na tua vida será tão grande que até o inimigo vai ter que reconhecer: foi Deus quem fez.